De volta ao vivo com o Magazine, são 3 horas e 41 minutinhos e agora chegou aquele momento de a gente falar sobre saúde aqui no nosso programa, viu, gente? E um assunto muito sério e também muito importante, que é sobre a saúde do homem. Você que está em casa sabia que 62% da população masculina só procura ajuda médica depois de sintomas insuportáveis, Mica? É isso mesmo que acontece, meu povo. Por isso, a gente decidiu trazer aqui para o palco do Magazine um urologista. É o Dr. Tiago Ferreira, que vai nos ajudar a entender esse comportamento dos homens. Por que eles evitam tanto ir ao médico? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Nath, Mica. Boa tarde, nossos telespectadores também. Doutor, o que acontece? Meu Deus, como os homens evitam ir para o médico. As mulheres ali, desde a época de adolescência, já têm o costume de ir. Agora, os homens não vão. É um costume cultural ou eles têm medo mesmo? Essa machada é medrosa mesmo, né, doutor? Ah, meu Deus do céu. E a gente, como urologista, a gente percebe isso muito na prática, nos consultórios. O homem tem muito receio, muita resistência em procurar ajuda médica. E eu vou falar para vocês, na grande maioria das vezes é a mulher, a esposa ou a namorada que leva. Que incentiva, tá? né? Exatamente. Eu sei, sabe por quê? Eu tenho meu pai na minha casa, ele morre de medo, principalmente de injeção, agulha, não sei o quê. Pra tomar essas vacinas agora do Covid, ele quase foi amarrado. Não, tem que ir, não, eu tenho que tomar mesmo e tal, não sei o quê. Mas ele morre de medo. Então, assim, eu vejo que tem muitos homens que são assim, né, doutor? Exatamente. E isso causa um prejuízo na saúde muito grande. Vocês sabiam que, em média, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres? Já pensou? Isso pode ser por causa desse cuidado, né, da saúde, da atenção à saúde, de procurar ajuda médica. O que o senhor acha que contribui para isso? Porque a gente sabe que o corpo da mulher é um pouco mais complexo quando a gente fala aí da questão de saúde. Tem útero, tem os problemas hormonais, talvez isso faça com que elas procurem os médicos antes. E os homens já não têm muito isso. Então, o senhor acredita que isso pode contribuir para que eles cheguem a esse ponto de procurar um médico muito mais tarde ou só quando estão realmente sentindo alguma coisa? Porque tem sempre aquilo, não estou sentindo nada, para que eu vou no médico? Na verdade, tem esse aspecto cultural. A menina, logo após a fase da infância, ela vai com a mãe e procura o ginecologista e acompanha pro resto da vida. Já o menino, não. Ele fica com a mãe e depois, na adolescência, ele não é acostumado, não é estimulado a procurar ajuda médica. E isso persiste até a vida adulta, quando lá pelos 40, 50 anos, ele vai ter que procurar ajuda para fazer prevenção de algum tipo de tumor. Só que esse intervalo representa um limbo na vida do homem. Ele não procura ajuda e coisas que poderiam ser prevenidas de forma com uma simples consulta e alguns exames não ocorrem. Doutor, você que é um homem corajoso, depois vai deixar uma mensagem aqui para encorajar o nosso telespectador também. Agora é o seguinte, a gente vai falar também de 2 tipos de doença que mais acometem os homens, que é o câncer de próstata e o câncer de pele. Vamos colocar, a gente tem aqui a arte no nosso telão e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, doutor, o que acontece no corpo do homem quando ele tem, por exemplo, esse câncer de próstata? O câncer de próstata é o segundo tumor que mais acomete os homens. E a próstata, como essa imagem a gente consegue ver, é uma glândula que está localizada bem embaixo da bexiga urinária. E percebam que o canal da urina passa bem no meio dessa próstata. Certo. Quando essa próstata começa a inchar e aumentar, o que pode acontecer com alguns homens, ocorre uma dificuldade para urinar, o jato urinário fica fraco, levanta muitas vezes à noite para urinar. Só que um detalhe importante do câncer de próstata é o seguinte, no começo ele não dá sintoma nenhum, ele é totalmente silencioso. Por isso é importante essa procura dos homens, quando chegar naquela faixa dos 40, 50 anos, fazer os exames preventivos, que só através deles nós conseguimos detectar o tumor de próstata. Vamos supor, doutor, em quanto tempo depois dele já ter problema na próstata é que esses sinais que o senhor falou, por exemplo, dificuldade para urinar, tudo isso daí, começa a aparecer? Veja bem, existe uma entidade chamada de aumento benigno da próstata, que é muito mais comum que o câncer, felizmente. E esse aumento ele pode gerar sintomas. E o homem só quando começa a sentir isso que procura o médico. E a gente, através de alguns exames laboratoriais, exames físicos, consegue determinar se esse aumento ele é benigno ou maligno. Para o câncer de próstata dar esse tipo de sintoma, significa que ele está no estágio já muito avançado que vai dificultar o tratamento. Por isso a importância da gente tratar esse tumor logo no começo. E também os homens, eles também têm que ficar muito atentos justamente se alguém na família já teve um câncer de próstata, né? Exatamente, é um fator de risco. Se você tem um parente, homem, de primeiro grau, ou pai, ou irmão, que teve câncer de próstata, isso aumenta o risco e ele deve procurar mais cedo o urologista para fazer os exames. Certo. Agora, você falou aí a partir dos 40 anos para fazer os exames. Acontece de repente, esse câncer surgir num homem com menos idade, menos de 40? Olha, ou é bem raro? Isso é muito mais difícil de acontecer, mas pode, tá? Mas assim,
a nível de prevenção, de medidas preventivas, a gente aconselha realmente após essa idade dos 40 a 50 anos. Isso não quer dizer que o homem não possa procurar o médico antes dessa idade. Certo. Para ter todo um acompanhamento. E tem o câncer de pele também, doutor, que aqui na nossa região, inclusive, tem uma incidência muito grande. Exatamente, nós temos as maiores incidências de raios solares do planeta. E essa incidência de câncer de pele realmente é muito grande, o que nos reforça a atenção para os homens estarem sempre se fazendo o autoexame, né, conhecendo o seu corpo, examinando. Se tiver alguma coisa estranha, procurar imediatamente ajuda médica. Muito bem, agora é o seguinte, a gente também sabe que tem algumas campanhas, né, voltadas justamente para isso. A gente vai já falar disso, mas antes de falar dessa parte das campanhas, eu queria que você que está em casa visse agora uma arte que a gente preparou com esses sintomas mais comuns do câncer de próstata. Vamos colocar aqui no nosso telão e olha, você que está em casa pode interagir com a gente também, tá? Tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Já manda aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá então para os sintomas, doutor? Exatamente. O câncer de próstata, ele pode, como ele afeta a próstata e o sistema reprodutivo e sexual também masculino, ele pode aparecer com alguns sintomas, né? Temos a disfunção erétil, que também pode ser já um sinal de uma doença avançada, um fluxo urinário alterado, ou seja, aquela dificuldade, você vai no banheiro, demora para iniciar o jato da urina, vai muitas vezes à noite, né? Isso pode ser decorrência também de uma alteração na sua próstata. Sangue na urina, vocês viram naquela arte anterior que o canal da urina ele passa no meio da próstata. Quando essa próstata está inflamada, alterada, pode ter também algum tipo de sangramento. Presença de urina no sangue, de sangue na urina, na verdade, né? Que é o que a gente falou com relação ao sangramento na urina e no sêmen também. Dor no quadril e nas costas. Infelizmente, quando o tumor está muito avançado, ele pode já enviar o que nós chamamos de metástases para os ossos. Isso pode gerar também dores nas costas, mas isso já é um sinal de uma doença já muito avançada. E a vontade de urinar frequentemente à noite, como eu falei inicialmente, essa dificuldade, essa alteração do jato urinário como um todo. Certo. Agora, ainda há pouco eu falei, né, doutor, que tem, assim, algumas campanhas e tudo, falando sobre isso, para talvez tentar quebrar esse tabu, né, Mica? O que a gente sabe que ainda é muito frequente na população, nos homens no geral, e aí ficam com aquele preconceito de fazer esse tipo de exame, Ainda tem né? essa questão toda, né, que envolve cultural, que envolve a questão do exame, que para eles é uma ameaça à masculinidade, tem, né, eles ficam com vergonha de falar na frente dos amigos e até mesmo na frente da família, da esposa, dos filhos. Isso é muito difícil. Por isso, essa é uma das questões, né, que faz com que a gente precise discutir mais isso. Conversar mesmo com as pessoas. Para ser um assunto ali que a gente conversa no dia a dia, conversa com o pai, conversa com o filho, com os amigos de trabalho, para que se torne uma normal a gente falar em prevenção e em procurar ajuda médica. Exatamente. Nós temos que normalizar essa procura dos homens ao urologista, né? O famoso temido toque retal. É um exame super simples, rápido. Com o toque, a gente consegue examinar a região mais afetada da próstata pelo tumor. Então, realmente traz informações muito valiosas para a gente fazer esse rastreio e essa detecção precoce do câncer de próstata. Que médico a pessoa tem que procurar inicialmente? Porque tem muito telespectador entrando em contato com a gente através do nosso WhatsApp, perguntando qual o exame que tem que fazer. Então, eu já me antecipo aqui, pergunto que profissional a gente tem que procurar. No caso, o homem, você vai marcar uma consulta para o seu esposo, para o seu filho, né, que de repente está se queixando desses sintomas, procura quem? Um clínico geral para depois um especialista? Qual a especialidade, doutor? Se o homem ele for um pouco mais novo, um pouco mais jovem, ele pode passar inicialmente pelo clínico geral, fazer exames gerais de sangue, urina, enfim, parte cardiológica também. Se ele for um homem já a partir dos 40, 50 anos, eu sugiro que ele já procure um urologista, que vai fazer uma avaliação global com ênfase na questão do trato urinário e da próstata também. Certo. Agora vamos mostrar aqui para você que está em casa o diagnóstico, né, desse câncer de próstata e o doutor vai nos ajudar aqui. Olha só. Então tá aqui, tem muito telespectador também querendo saber como é que ele pode aí saber, né, desse diagnóstico. Então tá aqui o exame do toque, não tem como fugir desse exame não, né, doutor? E o exame de sangue também. Como eu falei, é um exame muito importante. Esses dois exames são os principais exames que nós usamos, recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, para fazer o rastreamento, a detecção precoce do câncer de próstata. O exame do toque, que faz a avaliação da glândula em si, a gente consegue avaliar tamanho, ver se tem algum nódulo. Como eu falei, é um exame super rápido, tranquilo, não dói, e a gente consegue obter todas essas informações. E o exame de sangue é o chamado PSA, que é uma sigla que significa uma substância específica da próstata. A próstata libera essa substância, o PSA, e corre no sangue.
E através dos valores desse PSA, nós conseguimos ver se há alguma alteração, se há algum problema acontecendo na próstata. Eu queria tirar uma dúvida aqui. É porque às vezes os homens evitam o exame de toque, porque eles dizem, não, mas já fiz o PSA, já fiz o de sangue. Em todos os casos, é possível identificar pelo de sangue ou será que o de toque consegue identificar logo mais no início do que o de sangue, doutor? Vamos esclarecer um pouco, que os homens se encostam muito naquele dali de sangue, né? Com certeza o exame de sangue, o PSA, é realmente muito importante para fazer esse diagnóstico. Mas existe uma porcentagem ainda de tumores, em torno de 20% a 30%, que apresentam o valor, o exame de sangue normal, mas já apresenta alguma alteração no exame de toque. E aí a gente tem que prosseguir a investigação, provavelmente fazer uma biópsia dessa próstata. Certo. Agora, qual é a estimativa, doutor, assim, de cura quando um paciente ele consegue realmente ter esse diagnóstico logo no início? Quais são as chances, enfim? Exatamente, muito importante porque a gente enfatiza muito a questão do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós diagnosticamos o tumor, mais fácil é o tratamento. As chances de cura, quando esse tumor de próstata está no início, é mais de 95%. Então, não adianta ter esse preconceito todo com a consulta, com o exame, se você conseguir fazer esse diagnóstico e conseguir realmente obter essa taxa elevada de cura desse tipo de tumor. A gente fala no início, mas é muito difícil para as pessoas de cara ter uma percepção, assim, vamos supor. O ideal seria fazer esse exame uma vez por ano? Para que seja identificado no início, ou pode ser espaçado? Como é que funciona? Quero até abrir uma parênteses aqui. A Sociedade de Urologia recomenda que os homens que não têm nenhum fator de risco, quais são os fatores de risco para o tumor de próstata? Ele tem algum parente de primeiro grau, filho, ou irmão, ou pai, e ser da raça negra, que tem uma incidência aumentada desse tipo de tumor. Se ele tem algum desses fatores de risco, ele é de alto risco, então ele deve começar a partir dos 45 anos. A fazer esses dois tipos de exames aqui. Se ele não tem nenhum fator de risco, ou seja, não é da raça negra e não tem nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele deve começar a partir dos 50 anos e os exames são realizados anualmente, tá? E uma notícia boa, o exame de toque, se ele vier normal, não precisa ser feito todo ano. Pode pular um ano e daqui a 2 anos é possível fazer esse exame. Maravilha, então. né? Dá para dar uma tranquilizada aí nos homens, né, relacionados a esse assunto. Agora, gente, muita atenção aí para a macharada, porque os homens, eles podem sim cuidar da saúde, da beleza e principalmente da pele, né, Mica? É isso mesmo. Vocês sabiam que os homens chegam a movimentar quase 57 milhões em produtos de cuidados? A gente brinca dizendo, eles estão se cuidando mais do que as mulheres muitas vezes. Mas será que isso é verdade? A gente vai acompanhar agora na reportagem. Um mercado que tem se fortalecido desde 2003, chegando a faturar até 80 bilhões de dólares no mundo todo. E o Brasil já se consolida como um dos principais destaques dos chamados metrosexuais. Mesmo existindo um certo estigma sobre os cuidados masculinos, essa tendência alcança até mesmo as celebridades. Nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, George Clooney, Malvino Salvador, Rodrigo Lombardi, Lucas Luco e Edson Celulari. Mas será que nas ruas a realidade é a mesma? Eu não me considero um homem tão vaidoso. Eu acredito que sim. Hoje, a utilização de cosméticos na barba, no cabelo, um corte diferenciado. Então eu acho que eu me incluo nessa categoria. Não, e isso gera até umas brigas em casa. Se eles não se cuidam, deveriam, tá, pessoal? A coisa mais importante que existe é a gente se sentir bem. A gente olhar no espelho, ver que a gente tá bem, que tá bem cuidado. E os cuidados, assim, da pele masculina, eles são muito simples. Começa com um sabonete específico para controlar a oleosidade da face, tá? E um protetor solar. Detalhes que, quando em prática, geram um bem tremendo. E foi assim que a história do Dilkson mudou. Eu tenho algumas coisas que eu faço todo dia. Por exemplo, eu acordo, né, vou tomar um banho e aí passo um esfoliante no rosto, né, o hidratante no corpo e o protetor solar e vou trabalhar. Assim como a pele feminina, a masculina também precisa de cuidados, pois os homens possuem maior produção de testosterona, fazendo que a pele se torne mais densa e espessa. A gente sabe que os hormônios masculinos, os androgênios, testosterona, tudo isso vai estimular a produção da oleosidade. E aí com isso vem o quê? Vem mais cravos, espinhas, né, que é a questão da acne,
Tem a questão da oleosidade do couro cabeludo também. Todo esse cuidado pode ser tratado com medidas simples, como uma limpeza durante o banho, passar hidratantes ou loções faciais. E, é claro, não esquecer do protetor solar. Os cuidados da pele masculina, eles são muito simples, tá? A gente não tem tanta coisa que precise realmente ser feita. Eu vou muito de acordo com cada paciente. Tem homem que gosta de se cuidar ao máximo, estimular colágeno, então a gente tem essa opção de tratamento. A gente tem alguns tratamentos injetáveis, preenchimento, os bioestimuladores de colágeno para deixar a pele, né, com a consistência ideal para cada idade. Mas para quem não tem tanta paciência, né, que a gente sabe que homem no geral é mais prático, né? Eu sempre oriento, olha, um sabonete específico na hora do banho, um shampoo específico também para controlar essa questão da oleosidade e o protetor solar. Nós precisamos se desamarrar daquelas amarras que a masculinidade frágil pregou para os homens sempre. Ser homem não é ser um homem que não se cuida, porque afetaria a sua masculinidade, não, gente. Você passa a se cuidar, você passa a se tornar mais homem ainda, porque você se sente mais seguro, mais saudável, mais disposto, mental, fisicamente, entendeu? E emocionalmente, principalmente. Tá, e olha, a macharada se cuidando cada vez mais. E a gente vê muito isso, né? Às vezes você vai em shopping, tem muitas lojas de homem, clínica de estética, de depilação, tem clínicas de depilação só para homens, ou seja, isso mostra realmente que os homens estão cuidando ainda mais, né, da beleza, da saúde, e isso é maravilhoso. Sem preconceito, né, doutor? A gente viu ali, o nosso personagem era muito jovem. Eu vou confessar para você uma situação que aconteceu comigo. Eu cheguei na clínica de estética e tinha um amigo, jornalista, que virou para mim e disse que tinha ido lá para fazer uma massagem das costas. Olha aí. Sem querer, alguém entregou, disse que ele tinha ido fazer um procedimento no rosto e para as gordurinhas, ou seja, não tem problema, pode se cuidar, né, doutor? Exatamente, isso a gente consegue observar nas gerações mais novas de homens. Eles começam a procurar também mais o médico, mais o consultório da urologia, para se cuidar, para fazer exames preventivos, né? Existe uma preocupação maior com a saúde hoje em dia, com a estética, com a aparência. Então a gente consegue observar que nessas gerações mais novas é realmente uma valorização, uma procura maior em relação à saúde como um todo, em comparação com o que a gente ouvia nas gerações anteriores. E a gente sempre fala que com a pessoa, quando ela se olha, quando ela se gosta, ela se olha mais no espelho, ela pode identificar problemas no corpo dela que de repente passariam batidos se ela não se amasse, não estivesse se curtindo e se cuidando, assim como o câncer de pele, né? Com toda certeza. A gente vai falar agora justamente sobre isso, né? Sobre o câncer de pele, gente, que é um câncer aí de muita incidência, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, de 2020 até o fim desse ano de 2022, né? Na verdade, no fim do ano de 2021, foi estimado o surgimento de 556 mil novos casos aqui no Brasil. E esse dado é um dado alarmante, não é, doutor? Exatamente, é um dado muito alarmante, esses números cada vez maiores, né, da incidência de câncer. E assim, a gente tem que, em espaços como esse, alertar a população masculina para fazer o autoexame, né, o cuidado com o corpo, como você mesmo falou, a pessoa que começa a cuidar mais do corpo, começa a se reparar mais, ver alguns sinais. Isso é importante, inclusive, para fazer detecção precoce de várias doenças. O câncer de pele, por exemplo, no testículo, ou nos homens, região do testículo, né, eles começam a se examinar mais. E a gente tem que lembrar que o câncer de testículo ele é muito prevalente nas faixas etárias mais jovens, segunda e terceira década. Quando ele começa a se examinar melhor, ele começa a detectar isso de forma mais inicial e ajudar muito o tratamento, assim como o câncer de pele, entre outros tipos de câncer também. Muito bem. Tem que ficar atento também àqueles sinais que aparecem. O homem, principalmente, ele faz a barba ali e o que acontece? Às vezes, ele acaba se ferindo e ficando marquinhas, que com o tempo se tornam sinais. Até que ponto ele tem que ficar de olho nesses sinais e procurar um médico a partir do aparecimento de sinais no corpo, doutor? Geralmente o sinal, quando ele é regular, ele tem as bordas definidas, ele é de uma cor somente, né, ele não fica crescendo ao longo do tempo, é uma marquinha, ok, aceitável. Quando as bordas são irregulares, ele apresenta mais de uma cor dentro dele e essa marquinha começa a aumentar com o passar do tempo, ele tem que ficar alerta e procurar um médico, de preferência um dermatologista, para fazer uma avaliação mais detalhada. Tá aí. Olha, a gente tem pergunta aqui de telespectador, tá, doutor? O seu João, ele mandou uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp e ele perguntou assim, ele quer saber qual é o momento exato de fazer o exame do toque, que era algo que a gente estava comentando ainda há pouco, talvez o seu João tenha chegado aqui na telinha da TV A Crítica agora também, e aí ele quer tirar essa dúvida, doutor, vamos esclarecer para o seu João? Muito bem, não custa nada frisar, para o seu João, o momento exato da gente fazer o exame de toque e o PSA, que é o exame de sangue, é a partir dos 50 anos, se você não tiver nenhum fator de risco.
Agora, se você tem parente de primeiro grau que teve câncer de próstata ou então você é da raça negra, você deve procurar o médico um pouco mais cedo, aos 45 anos, para estar realizando esse tipo de exame. Doutor, muitas mulheres, assim, são as responsáveis por levar a família ali, né? Principalmente quando está crescendo, a adolescência, para o médico, né? Então, eu queria que o senhor fizesse um alerta para as mães também, já que elas lembram de levar as meninas, quando estão entrando na fase da puberdade, está chegando a menstruação, elas já levam para o médico. O menino também seria importante levar, até para ele se acostumando a ir no médico, doutor? Exatamente, até para criar uma cultura, né, de cuidado com a saúde, de prevenção. Tá? É importante que a mãe já oriente esse menino desde cedo a se acostumar com ir ao médico, fazer alguns exames e como forma de prevenir. A gente sabe que muitas doenças a gente consegue diagnosticar somente com os exames laboratoriais ou algum exame físico específico. Então, se a gente descobrir essas doenças no começo, a chance de tratamento ela é muito maior. E esse menino, esse adolescente que já vai crescendo com essa ideia de ir ao médico de forma frequente, com certeza ele vai levar esse cuidado para a vida adulta. Com toda certeza. Bom, e a gente, claro, quer muito agradecer a sua participação aqui no Magazine, né? Deixando aí palavras de incentivo para você que está em casa, que é homem, que precisa sim cuidar da saúde. E essa é muito a nossa missão aqui no Magazine, sabe? Fazer com que você realmente cuide da sua saúde. Então, vá ao médico, pelo menos uma vez ao ano, né? Vai ali um clínico geral, um urologista, faça os seus exames regularmente para evitar uma doença pior. Então, tem que fazer, gente, tem que cuidar da saúde cada vez mais. Dr. Tiago Ferreira, muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu, doutor? Inclusive, a gente tem as redes sociais aqui do Dr. Tiago, tem contato, né? Às vezes as pessoas querem ir lá, querem tirar dúvida, não é verdade? Tem aí o Instagram? Tem o Instagram, @doutor.tiagoferreira. É um canal aberto lá para os pacientes estarem tirando suas dúvidas e obtendo informações também sobre saúde do homem. Como é, doutor? Repita. @doutor.tiago com H. Doutor mesmo. É dr.tiago Ferreira. Tiago com H. Com H. Pronto. dr.tiago Ferreira. E aí você segue e já fica por dentro aí de vários assuntos relacionados à saúde, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela participação, doutor. Satisfação toda minha. Obrigada. E a gente espera que você de casa abra o olho dos homens da sua família, do vizinho. Joga no grupo da família logo, né? Tem o grupo da família, para isso que serve também. Joga lá, gente, o povo já foi no médico por aqui e pronto. É isso mesmo. Bom, e agora mudando um pouquinho de assunto, né? Daqui a pouquinho tem receita gostosa. Tem um bolinho delicioso de limão. Você já tá desejando. E agora a gente vai falar sobre jardinagem aqui no nosso programa.